Olá, estamos começando mais uma edição do nosso Hora H, nesta quinta-feira. Daqui a pouco os assuntos todos do programa, mas antes de mais nada, quero apresentar no Flash, que é o comentário onde a gente traz aqui alguns assuntos que, na verdade, não se constituem notícias em especial, mas são informações que a gente apresenta antes até do giro das manchetes do nosso programa. Primeiro de tudo, uma questão extremamente interessante, eu diria hilária e inusitada, que aconteceu no último domingo, quando nós tivemos aquele vendaval que varreu principalmente os bairros das zonas norte, uma parte da zona leste, zona oeste também, aqui de Marília. Principalmente a zona norte, muito castigada, a gente já exibiu as imagens todas aqui, mas uma situação extremamente inusitada, isso eu não imaginava ver jamais. A gente viu telhado que foi mandado para longe, coberturas de estruturas metálicas também retorcidas pela força do vento, placas de outdoor, árvores que caíram, galhos e outras coisas mais. Porém, uma cama elástica, aquela que a pessoa fica pulando em cima para fazer a acrobacia, é grande aquilo ali. Eu não sabia, pesa 120 quilos, está na caixa em que ela vem embalada. E de repente uma cama elástica daquela 120 quilos foi arremessada do quintal de uma residência no bairro Aeroporto, ali na rua José Freire Sobrinho, para o meio da rua, uma coisa assim de 50 metros. Quer dizer, ela levantou com a força do vento, passou por sobre a residência, passou por sobre os muros e foi cair no meio da rua, enroscou num poste de iluminação pública e ficou ali, bambeando nos fios de energia elétrica, soltava faísca para todo lado e teve quem fotografasse. Dá uma olhada nesse negócio aí, vê se tem cabimento um negócio desse. 120 quilos pesa isso aí. A gente encontrou essa fotografia com um dos vizinhos do local, se assustou quando viu isto. Tem uma câmera, inclusive, atrás daquela cama elástica, uma câmera que está num postinho de energia que mostra a frente da casa. E os filhos das pessoas que residem ali, um dos filhos mora fora. E como tem os pais aqui, ele sempre acessa pela internet, acompanha as imagens da câmera. Nesse dia aí, ele falou, ué, o que está acontecendo? A câmera pifou, está toda escura. Na verdade, ela estava coberta pela cama elástica. Precisou corpo de bombeiros para retirar a tal da cama elástica desse local. 120 quilos e foi arremessada, feita uma folha de papel para uma distância de aproximadamente 50 metros. Quer dizer, mais uma situação que demonstra como foi, como é que eu diria, fora do normal o que aconteceu aqui em Marília no último domingo. Muito obrigado pela imagem. Aproveitando o flash, antes até de nós iniciarmos efetivamente o programa, eu quero mostrar para os senhores uma situação que também chama a atenção, porque eu diria que é um clima de expectativa que se instala na cidade, que já está instalado há um certo tempo e que envolve essa questão dos ônibus. Eu recebi um release, acho que todo o pessoal da imprensa deve ter recebido esse release, é uma notícia disparada pela assessoria de imprensa da empresa Circular, quer dizer, ela mantém não apenas os funcionários vinculados, mas também uma assessoria de imprensa. O jornalista Klaus Bernardino é que responde pela assessoria de imprensa da empresa Circular e disparou uma notícia, tiver até condições da gente mostrar essa nota que foi distribuída, que é muito curiosa. Olha aí a notícia. Circular treina colaboradores, são os funcionários, sobre eficiência no atendimento, eficiência no atendimento e direção preventiva. Ou seja, apesar de não estar operando no transporte coletivo urbano desde 18 de maio, a Circular não dispensou os funcionários e ainda vem submetendo-os a treinamentos de qualificação. O último deles foi realizado em parceria com o SEST Senat, durou 5 dias, teve 10 horas aulas e abordou 2 questões fundamentais no transporte público. Primeiro, direção preventiva, que é diferente de direção defensiva, é preventiva, esta para os motoristas, obviamente, e excelência no atendimento ao cliente como diferencial na prestação de serviços, aí já é para cobradores. Cerca de 400 funcionários a Circular, 400! A empresa não está atuando desde 18 de maio.
mas mantém 400 funcionários. Eles participaram desse curso, segundo essa nota que foi distribuída pela assessoria de imprensa da empresa na tarde de ontem, quarta-feira. De acordo com a gerente de recursos humanos da Circular, Márcia Rodrigues da Silva, esse tipo de trabalho é sempre muito válido. Ela disse o seguinte para justificar a validade desse trabalho. Olha o curso aí que foi feito, um ônibus da Circular lá no fundo. Isso deve ter sido feito, imagino eu, na garagem da própria empresa, que eu vejo outros ônibus lá ao fundo, né? Segundo ela, palavras dela, estamos aproveitando esse período de recesso, que é esse período em que a Circular não está operando, estamos aproveitando esse período de recesso para investir em treinamento, pois um profissional qualificado é capaz de garantir um atendimento diferenciado. Embora não esteja operando, tem outras fotos, pode mostrar, aí pessoal dando curso, deve ser o pessoal lá do SEST Senat. Embora a Circular não esteja operando, ela chegou a retomar os serviços por um dia, em dia 18 de junho, de 18 para 19 de junho, por força de decisão judicial. Depois, voltaram as novas empresas, aí por força de uma liminar do Tribunal de Justiça lá de São Paulo, a Grande Bauru e a Sorriso estão operando, mas independentemente disso tudo, acredito eu, a direção, os advogados que assessoram a empresa Circular, estão confiantes de que reverterão essa situação e, enquanto a prefeitura não fizer uma nova licitação em substituição àquela que, no julgamento de mérito da ação civil pública, já foi anulada pelo juiz titular da Vara da Fazenda Pública, Dr. Silas Silva Santos, enquanto não fizer uma nova licitação, é a empresa Circular que deverá operar. Então ela deve ter convicção disso, está na expectativa de que alguma decisão saia a qualquer momento e para garantir o bom atendimento à população, ela, Circular, vem não apenas mantendo a frota, dizem, eu não sei dizer para os senhores e afirmar, mas teria recebido novos ônibus, né, ônibus zerinho, mantém o vínculo empregatício com aproximadamente 400 funcionários, quer dizer, está pagando o pessoal para ficar sem fazer nada até o momento, e enquanto isso ainda vai treinando e capacitando melhor os seus funcionários. Olha, deve ter alguma coisa para acontecer nos próximos dias. Primeiro, por quê? Porque na justiça as coisas não se decidiram totalmente ainda, ponto. Segundo, a empresa Circular mantém a frota, mantém os funcionários e está treinando os funcionários. Terceiro ponto, o advogado das novas empresas, a Grande Bauru e a Sorriso, o Dr. Luiz Tirado Leite, solicitou ao sindicato dos motoristas, que estão em campanha salarial ainda, ambas as partes, solicitou uma nova rodada de negociação antes de mandar o caso para o Ministério do Trabalho, para o dia 9 de agosto, porque diz que até 9 de agosto deve ter novidade. Então, gente, deve estar para estourar alguma coisa. Eu não tenho bola de cristal, não sei dizer se de fato isso vai acontecer. Agora, na iminência está de ocorrer alguma coisa, que não é possível uma história como essa, inclusive eivada de vícios, denúncias de corrupção, propina e tudo mais. Não é possível que isso não tenha um ponto final. Pode demorar, pode tardar, mas vai ter que ter um ponto final. Essa história maluca dos ônibus aqui em Marília. Vamos iniciando o nosso programa nessa quinta-feira. Jornalismo com credibilidade. Informação de qualidade. Hora H, com Ailton Medeiros. Para quem exige a verdade dos fatos. Dia 25 de julho, dia de São Cristóvão e dia também do motorista e do escritor. Em 1637, nessa data, partia do estado do Maranhão a primeira expedição que percorreria toda a extensão do rio Amazonas. Muita gente acha que não era de lá, né? Mas foi lá do Nordeste do Maranhão que o pessoal partiu em expedição. Em 1953 era criado nessa data o Ministério da Saúde e até hoje não conseguiram equacionar os problemas da saúde no Brasil. Em 1978 nascia o primeiro bebê de proveta, aquela fecundação in vitro, né? E hoje, só para a gente encerrar, estão faltando 159 dias para o final do ano, começando aqui a edição de número 145 do Hora H. Economize energia elétrica com o SHED europeu da Estruturas Metálicas Brasil. Cobertura de estruturas metálicas com grande capacidade de iluminação e ventilação natural. Ecológico e sustentável. Estruturas Metálicas Brasil. Qualidade e segurança na sua obra. Oferece.
Olha, hoje nós vamos fazer uma situação diferente aqui no programa, não vou nem girar as manchetes do dia, tem diversos assuntos para a gente tratar, porque eu estou recebendo aqui no estúdio o Dr. José Alfredo de Araújo Santana, que é promotor de justiça, o segundo promotor de justiça aqui do município de Marília, da comarca de Marília, e que está conosco no estúdio neste momento, vai conversar e tratar de diversos assuntos com a gente. Muito obrigado pela presença aqui, doutor Santana. Basicamente, nós vamos falar da novela da interdição da rodoviária e da novela da interdição do camelódromo, né? Duas situações. Eu tenho aqui documentos que o próprio doutor José Alfredo, através da assessoria dele, nos encaminhou para que a gente pudesse analisar o caso e nos embasarmos aqui para esta entrevista. E vamos abordar outros assuntos mais relacionados à área dele e até fora da área dele, como cidadão, dando a opinião dele, se assim ele quiser, aqui no nosso programa. É um prazer recebê-lo aqui, doutor Santana. Prazer todo meu, principalmente de fazer uma prestação de contas do trabalho da gente para a população, porque num regime democrático como o nosso, a população é obrigada a pagar os impostos. Então ela tem direito de saber o que os homens públicos, né, que ocupam os cargos públicos, fazem, os negócios que fazem, como se fosse a prestação de contas, porque uma coisa é a prestação de contas para o Tribunal de Contas, outra coisa é uma prestação de contas para a população. Quer dizer, estou dizendo o que estou fazendo, no caso, para o bem público. Entendi. Então, o prefeito, os vereadores, os governadores, tal, tem que fazer uma prestação, porque nada mais, nada menos é o dinheiro arrecadado da população que é manipulado para obras públicas e serviços públicos. Muito bem. Eu sei que de algumas décadas a esta parte nós tivemos, entre aspas, o emburrecimento da população proposital pelos governos para evitar que a população pensasse, que pudesse reagir, que pudesse exigir os seus direitos. Não vamos discutir história, nem política, nem administrativa, nada aqui. Mas o que isso acabou gerando? Acabou gerando uma baixa cultura, um baixo nível de educação, da maioria, não de todos, mas da maioria da população. E aí as pessoas começam a misturar alhos com bugalhos, para a gente usar o português claro. E quando a gente fala, o promotor de justiça está pedindo a interdição da rodoviária, o promotor de justiça está pedindo a interdição do camelódromo. Quem vai ao camelódromo? Quem vai à rodoviária? Mas o que esse promotor quer? Mas o que está mexendo nesse negócio? Não entendem o que é que acontece. No caso da rodoviária especificamente, eu enumerei aqui alguns itens com base naquilo que o senhor já elencou, já mandou para a juíza. Quem é que cuida do caso da rodoviária? A rodoviária é o doutor Hernani. Doutor Hernani, a juíza cuida do camelódromo. Camelódromo. Doutor Hernani Desco Filho. Isso. Primeiro, o primeiro procedimento administrativo do Ministério Público contra a Indurb, que administra a rodoviária, o município, para regularizar os problemas de segurança na rodoviária, é de 24 de maio de 2010. Quer dizer, ali já se constatou alto risco à população. Não tinha para-raio, não tinha gerador de energia, não tinha vistoria dos bombeiros nos itens de segurança. Aquilo que se verificou, doutor Santana, em 2010, 24 de maio de 2010, lá se vão mais de 3 anos, foi resolvido? Foi resolvido assim, na medida que o Ministério Público pedia a interdição da rodoviária, que marcava essa audiência de tentativa de conciliação, dava-se, digamos assim, não vamos falar um passo à frente, mas dava-se 1 centímetro à frente. Não chegava a ser um passo. Isso. Agora, deixa eu só te fazer um preâmbulo para esse que você falou aí. É o seguinte, até 1988, as pessoas entendiam o promotor de justiça como aquele promotor do crime, que fazia júri, pedia a condenação dos bandidos, dos criminosos e tal. Em 1988, a Constituinte, ela ampliou as funções do Ministério Público. Então, o Ministério Público, além de fazer a parte criminal, a chamada persecução criminal, então atribuiu como... Hoje não fala mais curador do consumidor, fala assim, promotor de justiça do consumidor, promotor de justiça do meio ambiente, promotor de justiça da cidadania, promotor de justiça do patrimônio público. Agora, por quê? A função primordial do promotor de justiça é fiscalizar o cumprimento das leis. Quando o promotor faz uma acusação perante o júri, ele está pedindo aos jurados que cumpram a lei condenando aquele indivíduo que matou outro, que tentou matar outro. Quando o promotor no processo comum pede a condenação do ladrão que furtou uma residência, nada mais está pedindo a aplicação da lei penal àquele ladrão que furtou a residência. Então o promotor de justiça é o fiscal da aplicação da lei.
Aí os constituintes estenderam essa fiscalização para a civil. Então tem o promotor do consumidor, que sou eu, promotor do meio ambiente, que sou eu, tem o promotor da habitação, que é o Dr. Bianese, promotor do Conselho do Cidadão, que é o Dr. Uriel, e também tem outros, tem o do deficiente, tem o do idoso. Então, houve uma ramificação dessas funções, então o Ministério Público passou agora a fiscalizar a aplicação da lei em relação a todos esses campos de ação, o que antigamente não tinha. Então, daí que a população às vezes estranha, mas o que o promotor está fazendo? Então, o que acontece? Agora, voltando ao assunto. A segurança dos locais é uma legislação federal, estadual e municipal. Então, os locais têm que estar atendendo os requisitos da legislação federal, estadual e municipal. E nós vamos fiscalizar isso. Entendi. Muito bem. Os imóveis dos órgãos públicos municipais, estaduais e federais também têm que se enquadrar nos mesmos requisitos do particular. Ok. Principalmente no quesito de segurança pública. Por exemplo, o que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, aquela boate, na Boate Kiss, foi o descumprimento por particular de normas de segurança pública, que resultou naquilo lá. Então, qual o objetivo meu, promotor de justiça aqui em Marília, defendendo o consumidor? É porque é o seguinte, eu prefiro que interdite um local, que é uma medida drástica, violenta, mas que não morra gente. Exatamente. Agora, o que aconteceu na boate? Não sei, porque não conheço o processo lá, alguém não tomou atitude ou tomou atitude errada, não sei te falar, só estou o seguinte, o que aconteceu? Morreu bastante gente. Uhum. Isso aí não podia ter acontecido. Agora, se tivessem sido rigorosos no cumprimento das medidas de segurança, tanto que as vidas que foram perdidas não teriam sido perdidas. A mesma aconteceu com aquele desabamento que teve no Rio de Janeiro, que desabou o morro lá, matou não sei quantas, mais de 200 pessoas, não teria ocorrido se tivesse atendido de segurança antes. Então, daí que eu falo para você que fazer faculdade de engenharia abre para a gente um leque tremendo de uma visão que as pessoas não têm. É que o senhor, além de formado em Direito, também está fazendo agora Engenharia. Estudando Engenharia. Isso também, na área do meio ambiente, principalmente consumidor. Isso abre para a gente um campo assim, de conhecimento fantástico. Eu não sou formado, não sei tudo, estou estudando, mas já tenho esses elementos. Então, é o seguinte, o que os professores falam? Por exemplo, você falou do vendaval aí que eu te falei, isso aí depois eu te falo melhor. Mas se você agir na prevenção, você evita a ocorrência danosa. Se você fizer com que os prédios particulares e públicos obedeçam às normas, a BNT, essas normas legais, pode inventar o que for que não cai nada. Por quê? Está obedecendo os cálculos que o engenheiro fez para poder fazer. Então, a rodoviária, por exemplo, certo, interditar a rodoviária e enquanto não tiver totalmente em ordem, não liberar. Por quê? Porque lá pode acontecer uma coisa assim, o que vai acontecer? Não sei, o máximo é morrer pessoas, eu não quero que aconteça isso. Claro que não, pelo amor de Deus. Ou então, desaba o negócio lá, pega pessoas e as pessoas ficam com sequelas permanentes, aleja o indivíduo. Como é que fica isso? Então eu prefiro agir antes que a tragédia aconteça. Porque depois que aconteceu, você mandar flores para a família do defunto, não vai resolver nada. Não vai adiantar em nada. Quer dizer, tem que ser proativo e não reativo. Então eu prefiro, como aprendi na faculdade, como promotor de justiça, agir antes que aconteça uma tragédia. Isso com relação ao camilódromo, com relação à rodoviária. Agora, pegando o gancho que você falou, do vendaval aí, todos esses locais que tem isso aí, existem cálculos de engenharia que pode dar essa ventania e que não vai acontecer nada. E mesmo que seja, além de tudo isto, você ainda tem a possibilidade de evacuar o local. Porque se você for estudar, no termo que eu já estudei, de estruturas, você vê que tem até o cálculo do vento. Tem o cálculo para isso daí. Agora, é que as pessoas, ao construírem, preferem o mais barato. O que vai ficar mais barato aqui? Assim, vamos fazer mais barato. Você não está calculando se ventar forte isso aqui vai tudo... Não vai acontecer. Isso aí aconteceu há 20 anos atrás. Você acha que vai acontecer agora? Pode acontecer de novo. Né? Faltou prevenção. Então, se a pessoa pegar um engenheiro, vamos fazer sólido, para não deixar acontecer nada? Vamos. Vai gastar mais, hein?
A minha vida vale mais do que o dinheiro que vai gastar aqui. E é verdade. Claro. A vida da filhinha dele, da esposa dele, vale mais do que o dinheiro que ele vai gastar lá. Se ele pensasse assim, pode inventar na cidade, o que for. Se você... Outro negócio, se você for perguntar para o secretário municipal do meio ambiente e para o representante da Força e Luz, faz 3 ou 4 dias sair da minha sala, que nós vamos ter que retirar as árvores perigosas da cidade para não cair. Entendi. Porque quando ela cai, ela pode matar uma pessoa principalmente, ela pode lesionar alguém. Quer dizer, além dos danos materiais, pode matar alguém. Então você tem que agir na prevenção. Vamos tirar as árvores perigosas, para que quando ventar na cidade forte, tudo vai ficar em ordem. Não vai nem faltar energia elétrica. Isso chama-se prevenção. E no caso da rodoviária, desde 2010, 24 de maio de 2010, que o senhor está querendo que sejam feitas as obras, os serviços de manutenção e de segurança no local. Sim, lá são 2 situações. Uma delas é segurança, que é essa que eu estou pedindo interdição. A outra é um TAC que foi feito e a Endurbe não cumpriu, ela recorreu e perdeu aqui em Marília e no tribunal. E está correndo multa diária para o fechamento daquela parte superior, não entrar vento frio e chuva. Muito bem, aí eu lhe pergunto, o que está sendo anunciado agora pela Endurbe é o seguinte, não o fechamento lateral, mas pegar o local que era uma lanchonete, bem no miolo ali do chapéu mexicano, envidraçar aquele local, colocar 126 assentos para passageiros que estão aguardando para embarcar, climatizar aquele ambiente, pronto, ali vira a sala de embarque. Isso resolve o problema ao seu ver ou não? Olha, Marcos Mendes, eu, como promotor, na minha experiência de promotor de justiça... Olha o local, você está vendo ele. Ó. Como de promotor de justiça, estudante de engenharia, eu prefiro chamar arquiteto e engenheiro para uma conversa técnica. Como é que podemos arrumar aquilo lá? O arquiteto que cuida de espaço e o engenheiro que cuida de estruturas, os dois juntos vão dar a solução. Eu pergunto, isso que está falando é baseado no arquiteto e no engenheiro ou a opinião de quem? Porque se for opinião de alguém... Eu, com todo respeito, para mim não tem, assim, consistência. Agora, se for um arquiteto, se for um engenheiro sentado para analisar aquilo lá e apresentar uma proposta séria e concreta, me sento e vou ouvir. Por quê? Se trata de um engenheiro e arquiteto. Eu não sei o que você está falando, parte de um arquiteto e engenheiro. Eu não sei. Mas o autor do projeto de engenharia para esta obra é atual secretário de planejamento urbano da prefeitura. Quer dizer, está lá dentro, ele poderia... Você está funindo. Eu estou com todo respeito a ele, ele é arquiteto. Vamos separar o arquiteto do engenheiro. Perfeito. O arquiteto cuida de espaço, o engenheiro cuida de estruturas e cálculo. Então, o que eu estou falando para você? Se esse que você falou... Tem que ouvir os dois lados. Se essa proposta que você falou partiu do arquiteto e do engenheiro, respeito e vamos fazer. Perfeito. Agora, de quem que é? Não sei. Agora, o arquiteto cuida de espaço. Só que eu sei que o arquiteto faz o esboço dele e passa para o engenheiro botar aquilo de pé. E às vezes tem que chamar arquiteto e falar assim, isso aqui não vai parar de pé, não precisa, tem que alterar isso aí. Então o que eu estou falando para você assim de uma forma geral, sem nada, é o seguinte, se a proposta partir do arquiteto e do engenheiro juntos para acertar aquilo lá, nós vamos verificar. Então você falou que, Dudu vai fazer, mas essa proposta partindo de um estudo de arquiteto e engenheiro juntos? Eu não sei. O que vai acontecer é que, fechando aquele miolo, o pessoal vai ficar protegido do vento, da chuva, das intempéries, obviamente, mas na hora em que vai embarcar, está tudo aberto novamente, vai tomar vento, vai tomar chuva e outras coisas mais. A multa diária está correndo todo dia lá. Enquanto não fechar aquilo lá, está correndo a multa diária. Já passou, acho que de R$1 milhão. R$1 milhão. Já passou, porque agora, faz tempo isso aí que está sendo Agora, a falado. interdição foi pedida. Inicialmente, falou-se e cogitou-se pela primeira vez uma interdição no dia 26 de janeiro de 2012, quando o senhor propôs a ação civil pública. Aí, o que aconteceu? Foi dado 30 dias para a prefeitura resolver os problemas, não resolveu. No dia 14 de maio de 2012, o senhor requereu a interdição novamente. A Justiça marcou, então, uma audiência de conciliação para 16 de outubro de 2012. E aí foi pedido mais 30 dias e concedidos mais 30 dias para fazer os serviços. Decorreu esse prazo no dia 19 de novembro. Os bombeiros atestaram que ainda havia problemas no local. O senhor acabou, na verdade, pedindo outra vez a interdição, 22 de novembro de 2012. Aí a prefeitura foi chamada novamente na Justiça, pediu mais 60 dias para fazer o que tinha que ser feito. Como é que vai protelando o negócio? Passou esse prazo, os bombeiros foram lá, seu pedido, disseram,
continua com irregularidades, não tenho como emitir o auto de vistoria. Aí o senhor fez o quê? Agora, no desfecho dessa novela, está pedindo novamente que haja interdição imediata até que os serviços sejam feitos. Esse último pedido é de segunda-feira, dia 22, agora. Será que já vai derramar? Já encheu o copo? Vai derramar? Eu acho que já, viu? Já? Porque é o seguinte, eu sei que o Poder Judiciário, ele prefere dar chance e tal, mais um local como aquele. É claro. Então, o promotor é o rigoroso, ele quer que cumpra aquilo lá, tudo bem, então, olha, dá uma chance, deu uma segunda chance, deu a terceira chance. Será que já derramou o copo ou vai ter que acontecer como aconteceu no Rio Grande do Sul, para depois? Porque depois que aconteceu no Rio Grande do Sul, aí não resolve mais. Aí vai entrar ação de indenização, quanto à prefeitura, quanto ao Estado, quanto à Endurbe, tal. Então o que eu estou falando para você? Eu, por mim, interditaria a estação rodoviária sim, porque eu sei que interditado, em uma semana, tudo fica em ordem. Então é aquela história, eu tomei falando para você. Na medicina, eu ouvi um médico falar que os melhores remédios são ruins de tomar, são amargos que nem... mas são os melhores. Então, na vida social, as situações drásticas são aquelas que realmente para resolver a situação. É o que eu estou pedindo, Eu, na verdade, estou pedindo, vamos prevenir, porque a hora que acontecer a tragédia, alguma coisa, não adianta chorar aquilo que... Agora, o doutor Hernani ainda não se manifestou. Não, já nessa data que você está vendo no papel aí, foi para o cartório, ele vai apreciar, porque, na verdade, ele está com um problema sério, porque deu um prazo, deu outro prazo, deu outro prazo, deu outro prazo, e está percebendo que só está tendo falatório. Porque nós vamos, porque nós vamos, porque nós vamos. E solução mesmo não. Está parecendo, como você fez uma comparação um dia aqui, entre o candidato e o eleito. Exato. O senhor viu, né? Então, tá o candidato falou uma coisa, o eleito falou outra. Aliás, recorde de acesso aqui no nosso Facebook, viu? Mais de 10 mil acessos já, o pessoal vendo o candidato e o eleito falando sobre a licitação dos ônibus. Aliás, que licitação, hein, doutor? Agora, é que eu falo para você, eu prefiro ainda pautar pelo caminho da prevenção. Dizer que já deu muita chance, não houve cumprimento, apenas promessa de cumprimento, então eu prefiro que se interdite o local. Vai ser medida drástica? Vai, mas é o remédio amargo. Aí eles arrumam tudo direitinho, aí vai o engenheiro, faz a liberação, tudo em ordem. Aí está seguro. Aí não vai entrar vento mais, vai estar seguro. Tudo bem, então resolveu, mas somente medidas drásticas para resolver o problema. É o remédio amargo. Essa questão da rodoviária, então, para que as pessoas entendam direitinho. Vamos mostrar imagens aí do camelódromo agora. Gostaria que colocasse já no vídeo, o doutor Santana acompanha comigo, vai vendo aqui. Porque tem também o pedido de interdição do camelódromo. Esse camelódromo, eu vou falar uma coisa, é o ó do borogodó, como se costuma dizer, porque é tudo misturado. Se tiver um incêndio aí, não tem para onde correr, doutor. Olha que loucura. Olha só como é que o negócio está ali. É claro que a gente não está vendo a parte estética, isso daí pouco importa, o que importa é a segurança. Mas nós fizemos várias imagens lá para mostrar que é realmente um amontoado de box, né? Nem sei quantos ao todo nós temos lá, mas são estabelecimentos comerciais, um apegado ao outro, corredores estreitos, você não tem saída, não é? Olha aí, o nosso cinegrafista mostrou a parte da cobertura, vai chegar um momento que ele vai mostrar a parte externa, onde tem a ligação elétrica, obviamente que não deve existir gato aí, né? Na energia elétrica, mas a quantidade de fios que parte de um poste só é uma coisa exorbitante. Aí então estamos mostrando a estrutura, e eu não sou engenheiro, não sei dizer se essa estrutura está correta, se não está, se oferece algum tipo de risco ou não. Tem gente especializada para fazer isso. Então veja só, olha lá, eu tenho a impressão que se fossem estabelecimentos comerciais, olha só o poste, olha a quantidade de fios, para nessa imagem aí. Quer dizer, eu não sei se isso oferece algum tipo de risco ou não. Volto aqui para o estúdio com o doutor Santana. Assusta isso aí, doutor Santana? Diga para mim. Arthur Medeiros, eu volto a dizer o seguinte, aí precisa pegar, aí no caso, o arquiteto, engenheiro eletricista, engenheiro civil, para fazer a verificação. Agora é o seguinte, vou explicar melhor para o pessoal entender. Quando tinha aquele poste todo
um problema que o engenheiro ele se chegou a ver e falar que realmente estava havendo perigo. Quando fala perigo, já é a luz amarela para mim acendendo e piscando, para eu tomar atitude. Então eu pedi a interdição para acertar. Então houve uma arrumação daquilo lá para uma empresa que foi contratada. Muito bem. Então ficou assim, a parte principal foi acertada, segundo o laudo. Aí ficou algumas coisas para trás para com o tempo ir fazendo. Então, o bombeiro acabou emitindo o laudo dele segundo aquilo que era o mais perigoso que tinha. Ótimo, tudo bom. Aí foi treinando a brigada de incêndio e nós estamos acompanhando. Aí o processo ficou suspenso, aguardando aquilo tudo. Aí no decorrer daquela época que expediu o alvará, que o secretário fala que vai até o ano que vem. Ok. Diz que vai até 2014, né? Isso, exatamente. Então é o seguinte, no decorrer desse tempo, ocorreram alterações, umas autorizadas e outras não autorizadas, que desfiguraram por completo o projeto original. Deixando vulnerável a segurança da população que frequenta o local. Esses termos são do Corpo de Bombeiros. E aí que eu entro. Onde dá vulnerabilidade ao consumidor, eu tenho que entrar para não deixar acontecer nada. Muito bem. E o senhor pede que casse, então, esse auto... Quem falou em caçar foi o bombeiro, não foi eu. Caçar o auto de vistoria anterior, esse que tem validade até 27 de julho, exatamente. Porque mudou o projeto original e não vale mais. Desfigurou. Porque o bombeiro, quando fez a vistoria a meu pedido, ele notou que aquele projeto original foi desfigurado. Então precisa fazer um reestudo de tudo aquilo outra vez. Então ele colocou no último tópico lá, que está no processo, se não voltar à condição original do projeto, precisa caçar o alvará. Então isso que o secretário fala, não, lá está tudo certo porque o alvará vai até 2014. Eu falo assim, você leu o processo, você viu que o bombeiro está para caçar esse alvará? Então, quer dizer, eu estou agindo para prevenção. Preventivamente. Esse alvará que você fala que vai até 2014, esse que está em perigo. E se o bombeiro usar do rigor com que eu tenho que usar, ele caça hoje aquilo lá. Aliás, o senhor até foi disparado pela sua assessoria um e-mail para a gente, eu nem acessei ainda, tem o número do processo, mas a doutora Paula já mandou fazer uma vistoria para definir a situação. Ah, então ela já despachou nesse caso. Deu 5 dias para o bombeiro fazer uma outra vistoria geral e informá-la sobre esses perigos que eu estou falando. Se confirmar, ela interdita e aí o pessoal vai reclamar. Falar que... E o senhor cita aqui, somente com medidas extremas o poder público cumpre as obrigações contidas nas leis. Exatamente, porque na verdade eu não quero que morra ninguém. Eu não quero que morra ninguém e a minha função é prevenir. Agora, para eu prevenir, eu tenho que pedir medidas drásticas. É como o médico que, para fazer o doente sarar, ele tem que dar um remédio amargo. É amargo, vai ter que tomar. Joga na boca dele, tapa tudo e faz engolir. Tapa o nariz, assopra a cara e faz... Porque aquele remédio é que vai curar. Então, isso aí tem que... Que prazo que ela deu para fazer a vistoria, doutor? 5 dias para o bombeiro. 5 dias a partir de quando? É o dia que o bombeiro recebeu o ofício lá. Não sei se já recebeu ontem ou hoje. Nossa 5 dias. O negócio é rápido. Não, porque você viu aí nas imagens. Agora, eu volto a dizer, eu prefiro que interdite e fique interditado até que regularize tudo. Eu prefiro que o pessoal me xingue, mas que ninguém morra. Porque as pessoas podem dizer assim, isso existe desde a época do Domingos Alcalde, que foi quem botou o camelódromo naquele local. Fez o terminal urbano e colocou o camelódromo lá. Se não me engano, 88, 89, eu estava por aqui. Bom, enfim, resumindo, vamos dizer, até hoje não aconteceu nada, mas e se? Isso aconteceu, o que aconteceu na boate no Rio Grande do Sul. Então, eu volto a falar para você, eu prefiro que o pessoal me xingue, pode me xingar, eu sou pago para prevenir, mas eu prefiro que me xingue, mas que ninguém morra, ou que eu seja elogiado, ele é bonzinho, ele deixa acontecer, aí morre a pessoa, como é que fica? A minha função é que fica uma situação difícil. A tua função era prevenir. Por que você não preveniu? Mas eu tinha que ser rigoroso. Exatamente. Mas aí depois que acontece, mas você tinha que ter sido rigoroso. Por isso que tem a expressão popular, né? Não adianta chorar o leite derramado. Nós vamos a um breve intervalo, vamos primeiro rodar a previsão do tempo, vamos ao intervalo na sequência, eu volto já, doutor Santana fica no estúdio, tem mais alguns assuntos aqui para a gente comentar, discutir, e ele vai dar a opinião dele também. Vamos lá.
clientes espalhados pelo Brasil e até no exterior. Mais de 3.500 obras realizadas. Parque Fabril com 16.500 metros quadrados. Desenvolvimento de projetos, fabricação e montagem de estruturas metálicas industriais, comerciais e residenciais de médio e grande porte. Constante evolução tecnológica é o seu maior diferencial, propiciando mais qualidade, durabilidade, beleza e agilidade nas obras. Know-how adquirido em mais de 40 anos de atuação no mercado faz da Estruturas Metálicas Brasil uma das mais conceituadas e respeitadas empresas do setor no país. Estruturas Metálicas Brasil. Qualidade e segurança. Delícias que dão água na boca. Cortes especiais de carnes assadas na brasa. Garantia de maciez e sabor incomparáveis. Frango desossado e crocante como você nunca viu. Costelão, joelho de porco e costelinha assados lentamente. Sem falar dos espetinhos e do torresminho mais sequinho e crocante de Marília. Encomendas para sábados, domingos e feriados. Delícias exclusivas do Costelão na Brasa. Aqui a carne é de qualidade, bem temperada e assada na brasa. Vem pra cá. Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários e Urbanos de Marília e Região. Sede própria desde setembro de 1992. Defesa permanente dos direitos e reivindicações da categoria. Assistência odontológica especializada à disposição do trabalhador. Atendimento à categoria nas cidades de Marília, Veracruz, Galha, Oriente, Pompeia, Paulópolis, Quintana, Herculândia, Tupã, Bastos e Iacrim. Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários e Urbanos de Marília e Região. A serviço do trabalhador há 25 anos. Rua Marcos Bordion, 815, Santa Antonieta. Permanecemos aqui no estúdio com o Dr. Santana, daqui a pouquinho ele vai voltar a conversar com a gente. Antes disso, vamos tratar de uma questão bastante séria. A construtora MS de Marília está sendo investigada pelo Ministério Público depois de ter ganho 7 de 9 licitações para reformas e ampliações em postos de saúde e escolas do município. O fato de ganhar a licitação não significa muita coisa, mas tem um detalhe muito importante que chamou, olha o prédio aí do Ministério Público, tem um detalhe muito importante que chamou a atenção dos promotores de justiça nesse caso. O secretário municipal de Obras Públicas, o secretário de Obras da Prefeitura, engenheiro Antônio Emílio Carlos Cardoso de Moraes, é responsável direto pelas obras feitas pela pasta que ele dirige, foi sócio da MS até o início de abril deste ano. MS é a empresa que ganhou 7 de 9 licitações para reformas e ampliações de prédios públicos no município. Chama a atenção o fato de ele ter deixado a sociedade da empresa e logo depois ela começar a ganhar as licitações, comentou um representante do Ministério Público que está atuando neste caso, com o qual eu conversei no dia de ontem. Ele só pediu que preservasse com quem é que eu estava conversando, fui ao prédio do Ministério Público, ele falou, deixa eu apurar tudo. Emílio é secretário de obras do governo Vinícius Camarinha desde o início do mandato, nós temos inclusive imagens dele aí. O sócio dele na MS, esse é o secretário de obras, o sócio dele na MS era o empresário Pedro Paulo Soria, do qual o Emílio continua em sociedade em outra construtora, a EPC, que também teria obras já contratadas com o município. Teria, hein? Não estou afirmando. Curiosamente, segundo apurou o Ministério Público, as duas empresas apresentam o mesmo endereço na internet. Até o promotor de justiça puxou no laptop dele e disse, olha aqui na internet os dois endereços. Pode mostrar aí, por favor. Rua Rafael Otaiano, número 158, bairro Fragata,
o endereço fica bem atrás do fórum. As duas empresas no mesmo endereço. Segundo o levantamento empreendido pelo Ministério Público, as licitações vencidas pela MS totalizaram aproximadamente R$800 mil. Isso sem contar o edital de licitação de número 006/2013, publicado no Diário Oficial na última sexta-feira, no valor de R$955 mil. Então, 800 mil mais 955 mil. Esse último para fornecimento de material e mão de obra para reforma e ampliação da EMEI Bem-TV. O secretário Emílio, abre aspas agora, que é fala do promotor de justiça com quem eu conversei ontem. Em tese, teria ferido os princípios da moralidade e da impessoalidade na administração pública, fecha aspas. Isso está sendo apurado, obviamente, mas em tese teria ferido esses princípios administrativos. Ele já foi intimado, ele já prestou depoimento semana passada, eu adiantei esse assunto na última sexta-feira aqui no programa, sem dar nomes, os senhores devem se lembrar disso, e ele confirmou no depoimento que ele saiu da MS porque a empresa estava sem atividade, ela não tinha obras, não tinha mais serviço. Porém, o ex-sócio resolveu reativar a empresa, isso ele disse no Ministério Público, colocando o filho dele na sociedade, Henrique Soria, que tem hoje 10% da empresa, o pai, Pedro Paulo Soria, ficou com 90%. O Emílio também disse que havia muita licitação deserta na prefeitura, ou seja, sem empresas interessadas, e que a MS, como não tinha obras, estava meio que paradona, acabou, entre aspas, ajudando a resolver esse problema das licitações desertas. Curioso isso tudo, né? Todos os nomes envolvidos nessa situação serão interrogados nos próximos dias dentro do inquérito civil que foi instaurado para apurar os fatos. A determinação para que sejam intimados já foi dada. Segundo o Ministério Público, esse episódio em particular não teve uma denúncia formalizada por terceiro. O próprio promotor de justiça, o próprio Ministério Público constatou os fatos e agiu de ofício instaurando o inquérito civil. Questionado pelo Hora H, o promotor com quem eu conversei ontem à tarde, ele se limitou a dizer que, repito, abre aspas, foram notados indícios de irregularidades, fecha aspas, na forma como as licitações foram conduzidas. Isso está sendo apurado agora, infelizmente, mais uma denúncia, mais um episódio triste, mais algo que pode nos entristecer, pode nos decepcionar, nos envergonhar aqui em Marília, se de fato tudo for confirmado. Coisas desse tipo realmente não podem acontecer, né, doutor Santana? Não é o senhor que atua nesse caso, mas se de fato comprovado isto, o sujeito é secretário municipal, sócio de uma empresa, sai da sociedade, ato contínuo, a empresa começa a ganhar licitações dentro da prefeitura. Estranho. O Ministério Público, não falei para você, a partir de 88, ele assumiu essas funções de proteção, né, digamos assim, do cumprimento da legislação. Então, apura-se. O inquérito civil tem essa função de apurar os fatos. E apurar os fatos comprovadamente. Claro. Se realmente houver comprovação dos fatos, o Ministério Público deve tomar as medidas que a lei determina para colocar as coisas nos seus devidos lugares. Por isso que o Ministério Público é dividido por setores. Esse setor não é o meu. Perfeito. Eu estou falando genericamente que a criação do inquérito civil, de par com o inquérito policial, é justamente para apurar aquilo que, e se tem uma suspeita de que não está se cumprindo a legislação. Então, o senhor era contra a PEC 37 também, né? O senhor era contra a PEC, claro, 37. Se não, tirava dos promotores de justiça o poder de investigação, então, de apuração. Já que você falou disso aí, é o seguinte, a chamada persecução criminal. O promotor de justiça é ele que, na parte criminal, é ele que formula a denúncia ao Poder Judiciário. O Poder Judiciário, em síntese, ele é inerte. Muito bem. Alguém tem que provocar. Por isso que chama-se promotor. Ele promove a aplicação da justiça. Muito bem. Agora, para ele poder fazer isso, ele precisa de uma apuração. No caso da polícia, crime, é a polícia civil que faz a apuração. No caso civil, não tem quem faça, então é o promotor que faz a apuração. Então é o que está fazendo aí, apura. Se ele se convencer que realmente houve infringência à legislação, ou ele faz um termo de ajustamento de conduta, se a pessoa não quiser fazer o termo, então ele entra com a ação. Ele pede ao Poder Judiciário
que faça aplicação da lei, naquele caso, aplicando os dispositivos da própria lei. Então, abre-se o processo para fazer essa apuração. Então, isso tudo, os Medeiros, é porque tem que ter transparência nos negócios públicos, porque, afinal de contas, o dinheiro é da gente, o dinheiro arrecadado do público que está sendo aplicado. Então, tem que ter transparência. Muito bem, mudando o assunto de pato para ganso, como eu costumo dizer aqui todos os dias, 85 dias depois da data base dos trabalhadores nas empresas de ônibus urbanos, a campanha salarial continua sem definição. Para piorar um pouco mais a situação, uma passeata de motoristas, cobradores, marcada para hoje de manhã, quinta-feira de manhã, não aconteceu por falta de gente, por falta de adesão. Isso irritou o presidente do sindicato da categoria, Moacir Baldiceira, que chegou até a criticar, estava nervoso, ele chegou a criticar os próprios associados e já decidiu que vai levar a negociação para o Ministério do Trabalho, agora chova ou faça sol. Veja o desabafo do senhor Moacir Baldiceira. Hoje ia ter uma passeata na cidade, o sindicato está desde as 8 horas da manhã na porta do terminal, aguardando o trabalhador para essa decisão. Compareceu uns 3, 4 trabalhadores, no qual o sindicato acha que são pouca gente para a gente estar fazendo essa passeata. Então o que acontece? Agora eu vou aguardar esse resto de semana e na segunda-feira o protocolo no Ministério do Trabalho. Quer dizer, pelo jeito, então, o sindicato não vai aguardar aquele prazo que foi pedido pelas empresas até 9 de agosto para retomar as negociações. Não, o sindicato sentiu até que é uma data muito longe para estar negociando, mas eu acredito que o trabalhador também tenha culpa nesse imbróglio que está acontecendo. Porque se o trabalhador tivesse realmente descontente com o que está acontecendo, estaria presente com o sindicato que defende a bandeira deles. E o sindicato está fazendo o papel dele. Anunciou que tinha essa passeata, anunciou para todos os trabalhadores, tanto no terminal como também no jornal, no rádio, foi divulgado. Nós temos um mural onde está marcado que tinha essa passeata hoje, no dia 25, dia do motorista, aliás, né? E às 9 horas da manhã, no qual não compareceu ninguém. Então o sindicato agradeceu a todos que estavam presentes e até ficou insatisfeito com o trabalhador das empresas. E volta meio magoado lá para o setor de trabalho do sindicato, que é a nossa sede lá na Santa Antonieta. Olha, segundo o senhor Moacir Baldiceira, não há necessidade dos motoristas e cobradores deliberarem pelo encaminhamento das negociações para o Ministério do Trabalho. Ele garante que tem autonomia para isso, o sindicato pode fazê-lo e vai fazê-lo. Depois eu vou fazer um comentário na sequência do que ele diz aí. A documentação está pronta já, senhor Moacir? O documento já está na minha mesa, já todos certinho, feito pelo nosso jurídico. E na segunda-feira eu protocolo no Ministério do Trabalho e vamos aguardar a decisão das empresas. Quer dizer, não precisa de uma assembleia com autorização do trabalhador para isso acontecer. O senhor tem autonomia para isso como presidente do sindicato. Com certeza o sindicato tem essa autonomia com a sua diretoria, toda a diretoria que tem lutado por esses trabalhadores, e isso aí a gente prova e tem conhecimento na mídia e tudo que a gente tem feito. E vamos aguardar. A autonomia do sindicato é plena. Eu tenho convicção certa de que eu vou fazer esse protocolo no Ministério do Trabalho na segunda-feira. E para finalizar, o presidente do sindicato esclarece que pouco importa qual ou quais empresas de ônibus estejam operando no transporte coletivo. Para ele, importante é a melhor negociação para os trabalhadores. Sempre deixei bem claro que para mim não importa qual que fica. Eu como sindicalista e como presidente do sindicato, eu defendo o salário do trabalhador. Não quero saber de tarifa, não quero saber quem é a empresa que vai ficar, se é aquela ou a outra. Para mim, qualquer uma que ficar, eu quero o melhor para o trabalhador de Marília. É isso que o sindicato defende. Após a gente editar essa entrevista com o senhor Moacir, eu recebi um telefonema do Sindicato dos Motoristas dizendo o seguinte, que o senhor Moacir, é claro, ficou nervoso lá, porque era para ter gente, não teve gente, enfim, de qualquer maneira, não vai ser segunda-feira que vão levar o caso para o Ministério do Trabalho, vai ser hoje. Hoje à tarde, o sindicato já vai ao Ministério do Trabalho protocolar o pedido de mesa redonda, aguarda o Ministério do Trabalho marcar a mesa redonda com os patrões, aí vão os representantes das 3 empresas, Grande Bauru, Cidade Sorriso e a Circular, e se não tiver proposta e não tiver acordo na mesa redonda mediada pelos representantes do Ministério do Trabalho, então aí o que é que vai acontecer? Será dado o prazo de 72 horas
pelo sindicato, obviamente, dos trabalhadores, para início de uma greve da categoria. Então a greve não está descartada. Mesmo sem a adesão hoje para esta passeata que estava prevista pela manhã, o senhor Moacir acredita, o senhor Moacir Baltzeira, que pode existir greve sim. Por quê? Porque há uma informação, há uma suspeita, recebemos essa notícia, de que os funcionários das empresas teriam sido pressionados se colocassem o selinho do alerta de greve, que estava lá na blusa do senhor Moacir. Se falassem em greve ou se participassem da passeata de hoje, poderiam ser demitidos. O sindicato está, inclusive, muito provavelmente até fazendo boletim de ocorrência em relação a isto na polícia. Então a coisa está fedendo, a coisa está bastante complicada. Não estamos livres de uma greve. Seria um absurdo, doutor Santana, uma greve no transporte público, você já pensou? Se bem que nós temos uma empresa de reserva que é circular, que continua com os ônibus lá, né? Mas pelo amor de Deus, deixar o povo sem transporte não vai ser fácil, não é? Precisa, na verdade, em síntese, essas negociações e tal, tudo tendendo acho que o final de tudo é o seguinte, o bem público. Então, quer dizer, o prefeito tem que estar observando isso daí, certo? E tem que ter dispositivos de reserva, vamos supor, porque o transporte público é essencial. Então, precisa, na verdade, de garantir o transporte público diante de uma situação dessa daí. Agora, se respeitar a legislação que dá toda essa estrutura aí do Ministério do Trabalho e tal, para poder fazer. O senhor disse aqui fora do ar, obviamente, que a gente conversava, tem que persistir até o último momento. Os direitos dos trabalhadores têm que ser garantidos, né? Pelo amor de Deus. O direito do trabalhador tem que ser garantido, o direito do consumidor tem que ser garantido. Agora, quando fala negociação, quando, por exemplo, ações de alimento, outras coisas que a gente faz, negociação. Se você não recuar um pouco aqui, o outro recuar um pouco lá, não cabe o acordo no meio. É que nem marido e mulher. Começar a brigar, um tem que dar um passo atrás, o outro depois avança um pouquinho, mas chega no entendimento, senão... Eu aprendi com, não sei qual foi o autor, que ele falou, o acordo tem que caber porque... um recuo um pouco, para caber o acordo no meio. Se não houver um recuo, o acordo não entra, não cabe, então dá acordo. Então tem que recuar um pouco aqui, outro pouco ali, para o acordo caber no meio. Vamos mudar o assunto de pato para boi. O doutor Santana falou, você fala a mudança de pato para ganso, de longe, pato e ganso, os dois são bípedes, têm 2 pés, são parecidos. Muda de pato para boi, pelo menos muda de 2 patas para 4 patas. Então, mudando de pato para boi, os organizadores da primeira Marcha da Cidadania reúnem-se e fazem a avaliação oficial da manifestação. De acordo com Antônio Vieira, que é membro do Conselho de Leigos e do Grupo de Política e Paz da Diocese de Marília, a quantidade de pessoas na marcha não foi maior do que a qualidade dos participantes. Então, ao invés de quantidade, qualidade. Veja o que ele disse sobre isso. Uns falaram 100, 300, a gente acha de 100 a 1000 pessoas, todo o espaço foi colocado ali. Particularmente, né, eu ali falando e conduzindo lá não tinha uma ideia de quantas pessoas tinham. Alguns ainda falaram de 300, outros de 500, mas a gente não sabe precisar em termos de número. A gente só fez assim que a avaliação, independente da questão numérica, foi muito boa. Por quê? Porque havia qualidade nas pessoas que estavam lá participando. A gente não conseguiu trazer os jovens que tinham as suas bandeiras, como teve na primeira marcha, lá por volta de 5, 6 mil pessoas. Mas a gente entende que todas essas pessoas querem discutir política, são sujeitos ativos da sua história e querem caminhar por aí. E é isso que importa pra gente nesse momento. Hora H. A reunião de ontem à noite, a reunião de avaliação dessa primeira marcha, serviu também para enumerar os pontos positivos e negativos do que aconteceu e decidir a data da segunda marcha. Vai ser em setembro mesmo, viu gente? Dia 7 de setembro, veja aí. Nós avaliamos os pontos negativos e positivos da marcha, né, para a gente poder corrigir aquilo que foi falho, por exemplo, como a questão do som e algumas outras coisas em termos de divulgação também, a questão da participação das entidades, assim, de cada uma trazer a sua bandeira, aquilo que foi positivo, o que foi negativo, e a partir daí a gente já pensa no ato seguinte, né, acatamos a proposta que foi levantada no final da marcha, da gente estar caminhando novamente, né, um segundo momento da marcha agora em 7 de setembro, e a gente vai a partir de então fazer as reuniões semanais para a gente poder estar organizando esse ato no dia 7 de setembro. Quer dizer, havia até quem
pretendesse que a segunda marcha acontecesse antes até de 7 de setembro. Vocês acham inviável isso? Até porque a gente precisa que cada entidade que está participando, que elas de fato tragam os seus problemas e que a gente possa colocar isso. A ideia da marcha é de fato colocar à frente da cidade, para as pessoas, realmente todos os problemas que estão acontecendo. Então, existe a questão dos funcionários públicos, existe a questão dos outros problemas da cidade, de saúde, educação, a questão dos conselhos paritários. Então, todas essas questões têm que ser trazidas, têm que ser discutidas. E a gente entende que só dando um tempo, só a gente podendo organizar realmente a marcha, que ela pode acontecer de uma forma melhor ainda do que aconteceu agora nesse primeiro momento. Hora H. A gente vai voltar a tratar dessa questão na edição de amanhã do nosso programa, na edição de sexta-feira. Mudando de novo o assunto de pato para boi, o Dr. José Alfredo Araújo Santana, promotor de justiça do consumidor do meio ambiente, permanece aqui no estúdio. E eu vou agora voltar para a sua área especificamente. O senhor pede a interdição da rodoviária, pede a interdição do camelódromo por questões de segurança, mas o senhor também atuou e continua atuando na questão do Campo do Mac, o estádio municipal, porque a cobertura e outras coisas mais ali teriam apresentado problema. Como é que está essa situação? Pode novamente, porque ali já foi interditado uma vez, pode novamente pedir interdição de lá? Já pedi interdição porque aquele prazo que foi dado, agora está na 5ª Vara Civil esse pedido, já foi solicitado a interdição novamente, porque da outra vez que foi pedir interdição, negado em Marília, eu apelei, o tribunal mandou interditar, justamente porque estava... Então, a prefeitura correu, né? E, na verdade, naquela época, o então prefeito Mário Bugarelli, ele ficou preocupado porque ele queria fazer a formatura das crianças. E, naquela época, ele chegou no meu gabinete e pediu justificar, e eu disse para ele o seguinte, que como era o estádio, na verdade, ele foi feito para prática de esporte. Não pode mais usar para shows, porque não tem condições... Estrutura para isso. Aquilo. Para a formatura de crianças, né, eu falei assim, o senhor calcula que lá vão as mães, as tias, as avós, e principalmente as avós crianças precisam de usar o sanitário. Okay. Porque falei assim, se eu for lá verificar os sanitários femininos e tiver em condições de uso, tenho o máximo prazer de falar, assino aqui que eu concordo. Aí eu fui lá. E aí? E não dava para entrar. Então agora... Os homens já não dava para entrar naquela época, né? Não, o que eu quero dizer agora, aproveitar que você falou disso aí, Arthur, é o seguinte, que o estádio municipal, se você vê os estádios lá da Europa, mas é Europa. Sim, nós temos que copiar o que é melhor. Claro. É bonito ver o estádio lá da Europa, com as cadeiras e tal. Agora, o que você tem que exigir, o mínimo, é o seguinte, uma moça, uma senhora, uma idosa, vão colocar só elas porque o homem fica mais diferente. Se eles puderem usar o sanitário do estádio normalmente, é isso que eu quero. Agora, vamos respeitar a condição feminina, vamos prestigiar as senhoras, senhoritas, idosas, dando um sanitário compatível com o que elas merecem. Aí tudo bem, né? Então, aí o prefeito correu, tal, só que ficou alguma coisa para trás ainda. E aí na vistoria que foi feita, foi apontado que não tinha isso, não tinha aquilo, outro, tal. Então eu voltei a pedir interdição do estádio, que está em apreciação, justamente para compelir o poder público a adotar o estádio das condições mínimas. Porque o que eu penso, para finalizar esse assunto, é o seguinte, se a população paga os impostos, tem direito a ter dignidade. Claro. Inclusive, eu falei para o prefeito, na época, né? Se aquele sanitário tiver semelhante ao sanitário do Rodoserve, eu não tenho problema nenhum. Doutor Santana, eu tenho uma série de outros assuntos para tratar com o senhor. A questão do bosque, o sanitário do bosque, a questão do esgoto, nós não temos um copo de esgoto tratado no município ainda. Tem cidade aí que está com 10, 20 anos de tratamento 100% dos esgotos. Jaú, por exemplo, está há quase 15 anos com esgoto 100% tratado. O próprio tratamento de água. Mas, infelizmente, eu não tenho tempo, nosso programa está se esgotando. O senhor vai voltar aqui, promete? Eu faço o convite. Vamos agendar outra data que eu tenho que combinar lá minhas funções no fórum com essas entrevistas que a gente... Eu não chamo de... Eu falo prestação de contas à população.
Certo. É meu convidado, a gente fala por telefone, a gente já volta aqui. E agradeço a oportunidade, mais uma vez, prestar conta. Agora, quero deixar bem claro para todo mundo, eu preciso agir para evitar mortes, eu preciso agir para evitar que pessoas sejam aleijadas, eu preciso agir para que as pessoas tenham um mínimo de conforto nos lugares públicos que foi. Então, é minha função lutar por isso e é por isso que eu estou lutando. Obrigado, Dá. É isso aí, um grande abraço a todos, a gente volta amanhã com mais uma edição do nosso programa. Tchau, tchau.